a maioria dos brasileiros não gosta de ler. Não gosta de ler, não tem esse hábito de ler. E isso acontece por causa das escolas. A gente foi treinado, obrigado a ler livro ou ver o livro como de uma forma chata. Eu odiava ler na escola. Eu odiava ler porque a escola te obriga a ler livros que você não gosta, né? Te obriga a ler livros para você poder resumir e colocar num trabalho, numa prova. Sabe assim? Não te explica o porquê, o motivo real do porquê você está lendo aquele livro, só para você poder tirar notas e fazer um resuminho. E depois também te obriga a ler em voz alta para todo mundo. Isso é uma coisa que eu também não gostava nada na escola. Um professor te fala, lê essa página tal aqui, aí você lia aquela página ali. E cara, quando você lê alguma coisa em voz alta, e para todo mundo, e para um monte de gente ali ao seu redor, você não está se concentrado. Esse lance de que quando você lê em voz alta, você entende melhor. Se você estiver com você mesmo, sozinho. Não se você estiver num grupo de pessoas. Porque quando você está num grupo de pessoas, você não vai estar concentrado na leitura. Você vai estar concentrado em não ler errado aquela palavra, sabe assim, em ler certo, não passar vergonha, entendeu? Então, assim, não sei como os professores não entendem isso, sabe? E que isso é a pior coisa que existe, você fazer o aluno ler em voz alta para todo mundo, ou ir lá na frente e ler em voz alta para todo mundo, e indicar livros que os alunos não vão gostar. É a escola que fez os brasileiros, no geral, odiarem livros, não gostarem de livros. Exatamente por causa desses tipos de comportamentos que os professores criam, meio que fazendo a gente obrigar a ler livro, Então a gente leva isso para a vida adulta, daí a gente não quer mais ler livro na nossa vida, porque a gente fala, não, eu odeio ler livro, e eu era assim, então olha que interessante, eu sou uma pessoa que por muito tempo na minha vida eu odiava ler livro, acho que até os meus 15 ou 16 anos, 17, não sei, não lembro qual foi o primeiro livro que eu li, assim, mas eu tinha bem mais de 15 anos, quando eu li meu primeiro livro grande mesmo, assim, um livro grande, porque antes eu só lia livros pequenininhos, livros da escola, ou até gibis, eu gostava muito de gibis, da Turma da Mônica, por exemplo, mas tinha figura, nunca tinha lido um livro grandão que só tinha texto, porque eu não gostava, achava chato, achava que leitura era uma coisa obrigatória, chata da escola. Aí depois eu comecei a pegar interesse em livros, em livros, por exemplo, de autoajuda, por exemplo, em livros de motivação, que eu gostava muito desse tema de motivação, de autoajuda, desses temas mais filosóficos também, de história, filosofia de história tal, coisas espirituais também, me interessava bastante sobre o sentido da vida. Eu comecei a ler esse tipo de livro, porque antes de ler esse tipo de livro, eu comecei a me interessar sobre esse assunto, sobre assuntos de motivação, de autoajuda, desenvolvimento pessoal, desenvolvimento espiritual também, sobre o sentido da vida. Aí aquilo começou a me interessar e eu comecei a correr atrás depois de adulto, eu já comecei a correr atrás de ler esses livros. Aí sim eu comecei a ler livros e leio livros todo dia, e já li milhares não, mas centenas de livros por causa desse meu interesse. E antes, na escola, ali na faculdade, até a faculdade, eu comecei a fazer faculdade, eu também não gostava de ler. Então assim, o grande lance não é como se concentrar na leitura, sabe assim? Não consigo me concentrar na leitura. O grande lance você está gostando de ler o que você está lendo? Sabe assim, essa é a grande pergunta que você tem que se fazer, cara. Você está lendo esse livro por quê? É por obrigação? Por exemplo, eu estou lendo esse livro aqui porque eu preciso passar no concurso público. Estou lendo esse livro aqui porque eu preciso fazer minha prova. Preciso ler esse livro aqui porque eu preciso fazer tal coisa. Então você está fazendo por obrigação, você está fazendo por forças externas. Lembra que eu sempre falo, quando você faz algo por forças externas, por coisas externas, porque alguém te falou para você fazer, aquilo vai tender a não dar muito certo. Porque não veio de dentro, não veio do que você gosta. Então, quando você está lendo algum livro para passar em um concurso público, você está lendo aquele livro de forma obrigatória, porque você quer, na verdade, o resultado você quer passar no concurso público, você quer ganhar aquele dinheiro daquela vaga ali. Às vezes você não quer ler o livro, você não quer fazer a prova. Se eu perguntasse para você você já quer entrar naquele cargo do concurso público ali e ganhar aquele dinheiro sem precisar fazer prova e ler livro? Com certeza você ia dizer que sim. Agora está tudo bem para você ler um monte de livro para passar em concurso público, está tudo certo. Às vezes está lendo um livro também porque você precisa fazer uma prova, precisa resumir, fazer uma prova, fazer uma coisa, aí não tem muito o que fazer, porque se você é adolescente ali ou está na faculdade e precisa ler aquele livro para poder fazer a prova, não tem muito o que fazer, Ou você realmente lê aquele livro e faz a prova, ou você desiste da faculdade, da escola não tem como você desistir, Porque você é de menor, você não pode ir contra os seus pais e contra a escola e desistir da escola, então você tem que terminar a escola ali e realmente fazer a escola. E como resolver isso? Já te falei, como se concentrar na leitura, Como resolver isso? Eu já meio que falei, Começa a ler livros com temas que você realmente gosta. Ou se você precisa ler realmente por obrigação, para passar na prova, por exemplo, então crie motivos para ler aquele livro. Pense nas coisas boas que você vai ter pense nas coisas boas que você vai ter ao concluir aquele livro. E pense também nas coisas ruins que vai acontecer se você não ler aquele livro, Motivação positiva e negativa. E motivação positiva e negativa é uma estratégia muito interessante,
né? A motivação positiva é você, cara, eu preciso ler esse livro aqui, porque eu sei que lá no final tem algo bom, né? Foi igual eu já falei, né, anteriormente. Você faz algo chato porque você se motiva porque lá no final tem uma recompensa, tem algo bom. A motivação negativa é uma coisa que fala, cara, eu preciso fazer, eu preciso ler essas provas, eu preciso ler esse livro chato, fazer essas provas na faculdade, porque meus pais estão pagando a minha faculdade, eu não tenho muita escolha, eu preciso fazer. E se eu não fizer, eles vão tirar isso de mim, eu não vou ter outra faculdade, ou eu vou ter que... Enfim, você vai criar motivos negativos que, cara, se eu não fizer essa faculdade, meus pais vão me deserdar, enfim. Você vai criar motivos negativos, que se eu não fizer aquilo, algo pior pode acontecer. Seus pais não vão pagar mais nada para você, ou eu preciso fazer essa prova aqui porque esse é o meu futuro, se eu não fizer essa prova aqui eu não vou ter futuro, enfim, entendeu? Então você vai criar motivos negativos para te forçar a entrar em ação. Então essa é a forma como você vai resolver isso. Resolver isso o quê? De como se concentrar na leitura.